Neste módulo, iremos abordar 3 itens principais. Então, vamos começar a explicação sobre os reguladores de tensão existentes na placa A3U. Então, conforme explicado na parte de diagrama em blocos e também no módulo da fonte, existem reguladores secundários na placa A3U, que eles são acionados aí por comandos no microprocessador. Segundo item que nós vamos verificar são os chaveadores. Então, os chaveadores, tanto chaveadores de áudio quanto chaveadores de vídeo. E por último, nós vamos comentar sobre os circuitos de mute. Então, quem estiver acompanhando pela apostila, este módulo vai abordar as páginas 25 a 44 da apostila Treinamento Técnico 0106, que é a descrição de funcionamento e circuitos do chassi WAX. Bom, então na placa A3U nós temos 6 reguladores que serão acionados pelo microprocessador IC1001 através das linhas de Power 2, Power 3 e Power 4. Então, vamos ver cada um desses reguladores. Então, vou abrir aqui o esquema elétrico. Vocês podem acompanhar pela apostila. Então, o primeiro regulador é o nosso IC8552. É um regulador inteligente de 5 volts. Inteligente por quê? Porque ele necessita de um pino de acionamento. Então ele precisa de uma tensão para ele ser acionado ou não. Esse acionamento é feito através do microprocessador. Então através do pino 6 do micro, a linha de Power 3. Então a linha de Power 3, essa daqui que eu estou demarcando com a mão, né? Essa linha aqui, Power 3. Então o micro libera uma tensão de 3 volts, 3,2 volts. Então no caso, essa tensão de 3 volts vai chegar na base do transistor Q8562, transistor NPN, vai conduzir. Então o coletor vai ser enviado à massa. Então deixa de ter tensão aqui na base do Q8563. Então esse transistor ele fica cortado e o coletor ele fica em alta impedância. Então, em acionamento, eu vou ter 6,5, 6,6 volts aqui no pino 5 desse regulador. Quando eu tiver essa tensão de 6 volts nesse pino 5, ele vai liberar a tensão aqui de saída no pino 2. Então esse regulador ele é alimentado com uma tensão de 17 volts e meio, proveniente lá da fonte de alimentação, placa G2, entra aqui no pino 1, e se tiver a tensão de 6.5, 6.6 volts aqui no pino 5, ele vai liberar a tensão aqui no pino 2, uma tensão de 5,3 volts. Essa tensão, se você for medir com o osciloscópio, ela não é uma tensão linear, é uma tensão aqui, tem um sinal PWM, que depois ele vai passar por um circuito integrador, composto aí pelos filtros LC. Então o indutor L8553 e o capacitor 8561. Então, passado por o filtro LC, então aqui neste ponto onde está a mãozinha, aí sim que a gente vai ter a tensão DC 5 volts. Tensão DC 5 volts, conhecida aqui como panel 5 volts, responsável por alimentar a placa lógica do aparelho. Bom, o que mais que a gente tem nesse regulador inteligente? Essa tensão aqui de panel 5 volts, ela tem que ser sempre constante. Então, para ser sempre constante, ela pega uma amostra dessa tensão aqui, onde está a mãozinha, e retorna ao regulador para que ele controle a frequência de trabalho internamente no regulador e mantenha essa tensão sempre em 5 volts. Então essa amostra é pega através dessa linha.
Então ele passa aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Esse esquema é meio complicado de visualizar. Então ele passa por um divisor resistivo, então 5K6, 56K e 3K9, 2K7. Então aqui, através deste ponto, diminuir agora um pouquinho, ele retorna ao pino 4 do regulador, o 8552. Então dependendo da tensão que tem aqui no pino 4, ele vai variar a frequência de trabalho, variando aqui a forma de onda PWM no pino 2, e variando assim a tensão de saída, essa tensão da linha de painel 5 volts. O próximo regulador, de acordo aqui na apostila, na página 25 aí de vocês, é o IC8501. Esse IC8501, ele também funciona da mesma maneira que o regulador de 5 volts, 8552. Então ele é um regulador inteligente. Então, no pino 1, ele recebe a alimentação da linha de 17,5 volts regulado. O pino 5, ele recebe a tensão de acionamento proveniente lá do pino 8 do microprocessador. Então essa daqui, essa linha de PSW Through, é a linha de Power 4. Então, como o Manuel comentou na parte da fonte de alimentação, no módulo anterior, no módulo de fonte, tomem cuidado com a nomenclatura das linhas, né? Então, geralmente elas mudam de nome. Então, Power 1, ele sai do micro Power 1, depois ele vira PSW Main. Então, a mesma coisa aqui para essa linha de Power 4. Linha de Power 4, ela vira PSW Through. Então, chega uma tensão de 3,2 aqui no pino 5, pino de on e off. Então, tendo 3,2 volts nesse pino, o regulador ele vai liberar essa tensão aqui de 6,2. Essa tensão, como no caso do outro regulador, do 8552, não é uma tensão DC. Aqui você vai encontrar uma forma de onda PWM, que depois ela vai passar por um circuito detetor de envoltória, filtro LC, composto aqui pelo indutor 8502 e pelo capacitor 8505. Então, neste ponto, onde está a mãozinha, mais 6 volts, aí sim, nesse ponto eu vou ter a tensão DC de mais 6 volts. E também, a mesma coisa que o outro, para manter essa tensão de 6 volts sempre regulada, eu pego uma amostra aqui da tensão de saída. Então, uma amostra que vai passar pelos resistores de 4K7, 8504, e o resistor de 1K2, 8505. Então, uma amostra dessa linha de 6 volts, ela retorna ao nosso regulador aqui no pino 4. Então, no pino 4, vou ter 1,3 volts. Então, se variar a tensão aqui no pino 4, vai variar a frequência de trabalho internamente desse regulador, vai variar a forma de onda PWM aqui no pino 2. Bom, esse IC ele é responsável por alimentar um outro regulador. O regulador, vou seguir aqui a linha, o regulador 8652. Então esse regulador, sim, ele vai gerar as tensões de D5 volts e A5 volts. Ele também é um regulador inteligente, só que a pinagem dele é um pouco diferente dos outros reguladores que a gente comentou anteriormente. Então, ele precisa ser alimentado. Então, ele é alimentado aqui no pino 2, com uma tensão de 6 volts DC. Ele é chaveado, então ele é acionado através de um comando do microprocessador, proveniente lá do pino 5 do micro, a linha de Power 2. Então, ela muda de nome, né? Ela chega aqui no pino 1 desse regulador, com o nome de PSW Switch, PSW SW. Então, tendo essa tensão de 3,2 no pino 1, ele vai liberar a tensão aqui
no pino 4 deste regulador. Então a tensão aqui, ele já não é mais PWM, né? Esse daqui é um pouquinho diferente, já sai a tensão DC de 5,2. E como no caso do regulador, do anterior também, ele precisa de uma amostra para manter sempre essa linha de 5,2 volts constante. Então essa linha, ele pega uma amostra aqui, através dessa linha, composto pelos resistores 8658, resistor, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, senão eu não vou saber o valor. Então 8658, resistor de 10K, 8659 de 27K e o resistor 8657 de 2K2. Então uma amostra da linha de 5,2 volts passa pelo divisor resistivo e entra aqui no pino 5. Então pino 5 tem que ter 1,2 volts. Se variar a tensão aqui no pino 5, vai variar a tensão aqui de saída, ok? Então essa tensão aqui de saída sempre tem que ter 5,2 volts constantes. Agora nós vamos comentar sobre o quarto regulador, o IC8653. O IC8653 também é um regulador inteligente, é um regulador de 9 volts regulados. Então, ele é alimentado aqui a partir do pino 2, tensão de VCC, proveniente da linha não regulada de 10,5 volts. Essa linha não regulada de 10,5 volts, ela tem 12 volts. Então, não se assustem aqui, o valor está correto. Só que ele chama essa linha sempre da linha não regulada de 10,5. Bom, esse regulador é alimentado através da linha não regulada de 10,5, proveniente lá da fonte de alimentação também, da placa G2, e ele aguarda uma tensão, né, de acionamento proveniente lá do microprocessador. Então essa tensão é proveniente da linha de Power 2, que sai lá do pino 5 do microprocessador, o IC1001. Então é essa linha aqui, que entra aqui no pino de Control, né, 3,2 volts. Então PSW Switch, então é a mesma linha que faz o acionamento do outro regulador que a gente comentou, o IC8652. Então, tendo tensão aqui de Power 2, regulador sendo alimentado com 12 volts, ele libera a tensão de 9 volts através do pino 4. Essa tensão de 9 volts, né, a linha de A 9 volts, switch 9 volts, ela vai ser responsável pela alimentação aí de diversos circuitos, como os circuitos da placa B e o Tanner. Bom, para manter sempre essa linha de 9 volts constante, esse regulador precisa de um pino de feedback, de realimentação. Então nós temos aqui nessa linha de A 9 volts, aqui a linha de realimentação. Então essa linha de A 9 volts, ela vai passar pelos resistores R8662, 18K, 8663, 68K e 8661, 2K2. Então a amostra da linha de 9 volts passa por esses três resistores e entra no pino 5 do nosso regulador, o IC8653. Então, dependendo da tensão que tiver aqui, no pino 5, ele vai variar a tensão aqui de saída do pino 4, com o objetivo de manter sempre essa linha de 9 volts constantes. O nosso quinto regulador, deixa eu voltar aqui que eu dei o zoom errado, é o IC7001. Então, IC7001 já é um regulador de 9 volts. Então, isso aqui já é conhecido de vocês. Então, ele vai entrar uma tensão aí de 12 volts, proveniente da linha de 10,5 volts não regulado, e vai sair 9 volts. Então, ele não precisa de nenhum comando
de acionamento proveniente lá do micro. Então, recebendo alimentação, 12 volts, ele já libera a linha de 9 volts. Essa linha de 9 volts é a linha de AU 9 volts, que vai ser responsável pela alimentação dos circuitos de áudio. Bom, e o último regulador é proveniente lá da fonte G2. Então, o enrolamento lá tinha a parte do dobrador, tinha os dois diodos, fazia parte do dobrador, aparecia a tensão de 33 volts não regulado. Então, essa linha aqui de 33 volts não regulada tem aproximadamente aí 36 volts. Vai passar pelo fusível PS8401. Então, aqui no coletor a gente vai ter uns 36 volts. Na base a gente tem 32.2 e aqui no emissor a gente vai ter uma tensão regulada e estabilizada de 30 volts, 31 volts, responsável por alimentar o sintonizador. Bom, agora nós vamos comentar sobre o próximo item, que é a parte de chapeamento. Então vamos começar aí com as entradas de áudio e vídeo. Então já comentamos no bloco, no diagrama em blocos, mas vamos repassar aí para vocês. Então a entrada de vídeo 1 é composta aí dos sinais de S-vídeo ou vídeo composto. Tem as entradas de áudio, canal esquerdo e direito. Entrada de vídeo 2 também é S-vídeo e vídeo composto. Entrada de vídeo 4 é entrada de HD DVD, que é aquele conector traseiro, né, também do LCD. Sinal de vídeo componente Y, PB, PR, mais os sinais de áudio, canal esquerdo e direito. E todos esses sinais eles entram aqui no chaveador 2505. Então, além dos sinais lá dos chaveadores traseiros televisor, vídeo 3, vídeo 1, vídeo 3, vídeo 4, entram também nesse chaveador de vídeo a entrada de vídeo 2, proveniente lá da entrada lateral, e a entrada de vídeo 5, que é a entrada HDMI. Então, o nosso chaveador de vídeo é o CXA2209. Então, para não ficar falando muito de pinagem, então aqui embaixo eu coloquei, né, tem esse chaveador, ele possui 10 entradas, só que nem todas elas são utilizadas. Esse chaveador ele se encontra lá na placa A3U. Então, depois de chaveado, esses sinais eles são enviados lá para a placa B, para o processador de vídeo. Então, primeira entrada de IN1, ela é proveniente do sintonizador. A IN4 ela é proveniente da entrada de vídeo 2. IN6 é proveniente do sinal de vídeo 3. IN7 proveniente do sinal de vídeo 1. IN8 é a entrada de sinal proveniente da placa HDMI. IN9 ela é entrada de sinal proveniente da entrada de HD DVD, sinal de vídeo componente. Então, vou abrir o diagrama em blocos, que está no material Esquema Elétrico Treinamento LCD. Então, na segunda página, a gente tem o chaveador de vídeo. Então, vamos mostrar aí para vocês. Então, pino 79 do chaveador, a entrada de IN1, ele recebe através da linha de DET-OUT2 lá do sintonizador, nosso WA421, sinal de vídeo composto. Então recebe aqui na entrada pino 79. Bom, entrada de vídeo 1 é através dos pinos aqui 23, 24, 25, 21 e 22. Então, vou seguir aqui para vocês verificarem. Então, ou entrada de vídeo 1, ou é sinal de vídeo composto,
através aqui dessa linha, ou sinal de super vídeo. Então a gente tem sinais de Y e chroma, né? Então eles entram aqui. Então esse sinal de Y e chroma 23, 24, sinal vídeo composto, pino 22. A mesma coisa acontece para a entrada de vídeo 3, então a gente tem aqui pino 18, pino 19, sinal de super vídeo, né, Y e chroma, e vídeo composto através do pino 17. O que mais que nós temos aqui nesse chaveador? Entrada de D1. Entrada de D1, vamos seguir aqui essa linha. Ela é proveniente aqui da entrada de vídeo 4. Então, a entrada traseira de vídeo componente é a entrada de HD DVD in, entrada de alta resolução. Então, sinais de Y, PB e PR. Então, vamos voltar aqui no diagrama em blocos. Então, pinos 33, 34 e 35. Essa outra entrada aqui em 8, os pinos 26, 27 e 28, são sinais de vídeo componente também, sinal de D3. De onde que vem esse sinal D3? Ele vem lá da placa P, então sinal HDMI. Então, conforme já comentado no módulo de diagrama em blocos, esse conector HDMI ele trafega informação de áudio e de vídeo de alta resolução. Depois, junto com o HDMI receiver e com um submicro existente na placa P, ele vai converter o sinal de alta definição em sinal de vídeo componente. Então, ele transforma o sinal de vídeo componente, passa por um buffer e depois ele chega aqui na placa 3U, através dessas linhas D3, Y, CB e CR. Então, sinal de HDMI vai entrar nos pinos 26, 27, 28 do nosso chaveador, os IC62505. E por último, a gente tem aqui a entrada de vídeo 2, que é aquela entrada de vídeo lateral. Então, ou S-vídeo, pino 8 ou pino 9, ou sinal de vídeo composto, através aqui do pino 7. Então, esse chaveador, ele utiliza aqui, né, um clock de 4 MHz e ele se comunica com o microprocessador através de sinais de data e clock, então pinos 76 e 77. Então, através dos sinais de data e clock, o chaveador vai selecionar a entrada de vídeo e vai habilitar a sua saída. Então, a saída de vídeo pode ser vídeo componente, que é proveniente lá dos sinais de vídeo 4 ou HDMI. Então a gente tem os sinais de Y, CB e CR, que depois eles vão para o conector CN9401, aí depois eles vão lá para a placa B, esses sinais são enviados diretamente para o processador de vídeo. Bom, temos também sinal de vídeo composto, ou sinal de S-vídeo, né? Sinal de Y e sinal de chroma, que sai nos pinos 67 e 68, que também vai lá para o conector CN9401, pinos 7 e 10, e esses sinais também vão diretamente para o processador de vídeo. Agora aqui a gente tem mais dois sinais. A gente tem aqui o cell Vout1 e o cell Hout1. O que vocês acham que esses dois sinais? Sinais depois eles mudam o nome, né? Eles mudam para CSWV, CSWH. Bom, CSWV, CSWH, na verdade, sinais de sincronismo, né? Sinais de sincronismo horizontal e vertical. Bom, então, conectando qualquer entrada de vídeo, vocês acham que vão aparecer vai aparecer sinal aqui de sincronismo horizontal, vertical nesses pinos 53 e 54? Não vai. Não vai por quê? Sinal de sincronismo, ele já não trafega aqui em cima do sinal de luminância, então aqui do pino 67,
ou do pino 58, a gente já não tem o sincronismo aí do sinal? A gente tem. Só que uma coisa que eu estava frisando bastante era a entrada de vídeo. Então a entrada de vídeo 4. Aqui eu não falei que era uma entrada de vídeo de alta resolução. Então tem 1080i, 720p, 480p, 480i. Então o que acontece? Por exemplo, quando você liga um DVD em Progressive Scan, o que acontece com a imagem? Se o televisor não estiver setado, a imagem vai tombar. Então, para que não ocorra esse efeito, o micro ele precisa receber esses pulsos de sincronismo, então horizontal e vertical, para que junto com o processador de vídeo ele consiga ajustar e sincronizar a imagem. Então, quando você colocar um sinal de vídeo na entrada de vídeo 4, aí sim vai aparecer esses sinais de CSWV, CSWH. Então, apenas em vídeo 4 vai aparecer sinais nos pinos 53 e 54. Então, esses sinais, CSWV, CSWH, chega no conector CN9401, pinos 22, pinos 23, e depois aqui, eles chegam, essas informações de sincronismo, eles mudam o nome, né, para VSD104, HSD104 e entram no microprocessador pinos 42 e pinos 46. Então, o microprocessador ele tem que receber esses sinais de sincronismo, né, horizontal e vertical quando for conectado a algum sinal na entrada de vídeo 4. Então, comentamos sobre o chaveador de vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso chaveador de áudio, o IC7103, que é o nosso CXA2188. Então, o chaveador de áudio, diferente do chaveador de vídeo, ele vai receber todas as entradas de áudio, proveniente de todas as entradas. Então, desde o vídeo 1 até o vídeo 6. Então, o chaveador de vídeo, ele não recebia a entrada de vídeo 6, que era proveniente lá do conector RGB da entrada de PC. Agora, o chaveador de áudio, ele já recebe a entrada de áudio proveniente do conector P2, que está lá no painel traseiro, na placa A3U. Então, chaveador de áudio, ele é um chaveador aí de 10 entradas, e também nem todas as 10 elas são utilizadas. Então, quais são utilizadas? São utilizadas as entradas de IN 4, que é a entrada de sinal proveniente do sintonizador, IN 5, a entrada de sinal de vídeo 1, IN 6, a entrada de sinal de áudio do vídeo 2, IN 7, a entrada de sinal de áudio de vídeo 3, IN 8, a entrada de sinal de áudio do PC, que é o vídeo 6, né, no caso. IN 9, a entrada de sinal proveniente de HD DVD, que é a entrada de vídeo 4. E IN 10, a entrada de sinal proveniente da placa HDMI, que é o sinal vídeo 5. Vou abrir o esquema elétrico. Aqui está o chaveador de áudio. Então, pinos 10 e 11 recebe o sinal de áudio proveniente do sintonizador. Pinos 13 e 14, entrada de vídeo 1. Pinos 19 e 20, entrada de vídeo 3. Áudio, né, do vídeo 3. 25 e 26 recebe a entrada de áudio de vídeo 4. 28 e 29 recebe a entrada de áudio da placa HDMI. 16 e 17 recebe a entrada de áudio de vídeo 2. Pinos 22 e 23 recebe o sinal de áudio da entrada de PC. Esse chaveador de áudio também se comunica via data clock com o microprocessador através aí dos pinos 31 e pinos 32. Então, o micro envia a informação para o nosso chaveador de áudio,
que vai liberar o áudio canal esquerdo e direito através dos pinos 37 e 39. Então, o sinal de áudio analógico ele é enviado para o IC7301, que é um controlador de volume. Então, ele recebe o sinal através do 6162, controla o volume através dos dados que ele recebe do microprocessador via data clock, pinos 19 e 20, e ele libera o sinal de áudio esquerdo através do pino 13, pino de Alt A, e canal direito, pino 36, sinal de Alt B. Bom, aqui na saída do IC7301, ela pode seguir 3 caminhos. Então, o primeiro caminho, o áudio pode ir para os alto-falantes. O segundo caminho é sair para o conector de line out. E o terceiro caminho é para a saída de headphone localizado juntamente com as entradas de vídeo 2. Então, entrada lateral do aparelho, existe o conector verde lá de headphone. Então, começar a comentar aqui do alto-falante. Então, para sair no alto-falante, ele pode percorrer 2 caminhos. Ou ele passa por um buffer, o IC7702, e já vai direto para os chaveadores de áudio, o IC7704, que recebe o canal de áudio esquerdo, e o IC7703, que vai receber sinal de áudio proveniente do canal direito. Ou ele passa por um equalizador gráfico, então o IC7701. Então, aqui interno deste IC, o sinal vai ser equalizado e vai seguir para os chaveadores de áudio. Então, o IC7704 vai receber o canal esquerdo, já equalizado, e o IC7703, através aqui do pino 3, vai receber o sinal de áudio canal direito, já equalizado. Então, esse sinal ele passa por um chaveador de áudio e vai sair aqui através do pino 7. Então, pino 7 vai passar por um buffer de áudio, o IC7750, e o sinal de áudio, canal esquerdo, ele chega aqui no nosso amplificador de áudio, no pino 6. Então, pino entrada de L-in. E o canal direito sai do chaveador IC7703, passa por um buffer e entra no pino 2 do nosso amplificador de áudio, a entrada de R-in. Então, amplificador de áudio, IC7802, ele vai receber tanto o canal esquerdo quanto o canal direito, sinal de áudio analógico. Então, internamente aqui ele vai converter em sinal de áudio digital, PWM. Então, vai sair sinal PWM através aqui das saídas de R-Alt-P, R-Alt-N, L-Alt-P, L-Alt-N. Então, aqui na saída, depois ele vai passar por um filtros LC, detector de envoltório, circuito integrador, vários nomes aí que a gente já conhece, e vai direto para os alto-falantes. Então, canal direito e canal esquerdo. Agora eu vou passar a vez aqui para o Manuel Costa, para ele estar explicando aí como é que é feito a conversão aqui internamente neste amplificador de áudio, o IC7802. Então, como é que ele converte sinal de áudio analógico para sair o sinal de áudio PWM amplificado através de um amplificador aí classe D. Bom, então como o Alexandre tinha comentado, o IC7802, ele vai receber o sinal analógico, canal esquerdo no pino 6, L-in, e o canal direito no pino 2, R-in, e ele vai então transformar esse sinal analógico num sinal PWM.
Então, esse é um dos motivos, né, que o amplificador de áudio, ele está, como o Alexandre mostrou, ele está bem pequeno na foto, né, usa um dissipador bem pequenininho, porque a eficiência dele é muito grande, então ele não tem perda de calor. Então a gente sabe que toda vez que uma saída de áudio esquenta muito, a gente tem que utilizar grandes dissipadores de potência para dissipar esse calor. Então, como a eficiência dele é muito grande, por estar usando aí na saída um sinal PWM, está amplificando esse sinal PWM através de FET, né? Então a eficiência desses amplificadores é muito grande, por isso que a gente utiliza um dissipador bem pequenininho, praticamente o dissipador só em cima do circuito integrado já é o suficiente, né? Então, antes da gente estar analisando aí, vamos ver um pouquinho do conceito, né, de transformar esse sinal de áudio analógico num sinal PWM. Né? Então, nós vamos abrir aqui o site MySpace. Vocês podem até estar depois consultando esse site aí, tem toda uma literatura. Nós temos aí o circuito nessa figura 1, né? Como é o conceito para transformar um sinal de áudio analógico num sinal PWM? Bom, primeiramente nós vamos ter um gerador dente de serra, né? Gerador de forma de onda triangular. Esse sinal, ele, no mínimo, ele é 10 vezes maior, tem que ser 10 vezes maior do que a frequência de áudio, do que o sinal de áudio que vai ser transformado em PWM. Então nós temos aí o sinal de áudio, que é o VE, sinal de entrada, né? E está entrando aí na entrada negativa, e o sinal triangular, né? Pelo menos 10 vezes superior ao sinal de VE, sinal de entrada, na entrada positiva desse circuito comparador. Então o que ele vai fazer? Ele vai integrar essas duas componentes, né? E o sinal resultante, o sinal já em PWM, que é o sinal de VC, vai ser entregue para os transistores amplificadores, ou seja, aonde está a setinha aqui eu já tenho um sinal PWM. Então, o FET, ele não tem aquela condição de transistor, né? O transistor, ele tem o corte, tem saturação e tem aquele também, aquela faixa intermediária que vai do corte à saturação. Então ele não trabalha simplesmente como uma chave, ele trabalha na parte de condução e corte, né? Um pouquinho diferente do FET. O FET não, o FET ou ele está conduzindo ou está cortado, não tem meio termo. O transistor já tem meio termo, ele tem corte, saturação e o meio termo, né? Quase saturação, quase corte. E o FET não, o FET ou ele conduz ou ele está cortado. Então nós não temos perda de eficiência no amplificador classe D, no caso, né? Esse aqui é um amplificador classe D, nós não temos perda de eficiência, nós não temos aquela perda de potência, por isso que esses amplificadores são considerados de excelente eficiência em termos de amplificação de sinal. Então o sinal obtido aí, nesse ponto de VM, né, é o sinal PWM, então essa forma de onda que eu estou demonstrando aí, essa forma de onda quadrada, ok? Esse é o sinal que a gente vai ter na saída do IC amplificador. Porém, esse sinal ele não pode ser reproduzido pelo alto-falante, né? Então o que a gente faz? A gente tem que fazer a transformação desse sinal PWM no sinal de VS, aí, que é o sinal analógico, para aí sim ser reproduzido, né, pelos alto-falantes. Então o que eu preciso fazer? Transformar agora esse sinal PWM num sinal analógico. Então para isso eu uso um filtro LC, né, que eu estou demarcando aqui, que nada mais é do que um detetor de envoltória. Então eu vou transformar esse sinal de PWM num sinal analógico, passando por esse detetor de envoltória, esse filtro e esse capacitor. E aí eu tenho o sinal de áudio novamente entregue aos alto-falantes para ser reproduzido. Ok? Então no quadro aqui embaixo,
nós temos aí a demonstração como ocorre então a integração do sinal analógico em sinal PWM. Então a gente tem a forma de onda triangular, né? O que o comparador faz? Ele pega essa forma de onda triangular e ele sobrepõe, ele integra a forma de onda analógica, ok? Então, através dessa integração, eu vou obter como resultado, né, o sinal PWM, ok? Então, por isso que o sinal triangular, ele tem que ser, no mínimo, 10 vezes superior ao sinal de entrada analógico. Porque na hora que eu tiver, quanto maior for a frequência, mais pontos de definição, né, de resposta, eu vou ter do sinal analógico. Então, na hora que eu recompor esse sinal novamente, eu tenho que ter o sinal reproduzido o mais fiel possível em relação à entrada. Então, por isso que eu utilizo sempre um sinal de referência, né, sempre no mínimo 10 vezes maior, 10 vezes superior ao sinal de entrada. Ok? Vamos passar agora, então, para o esquema elétrico, né? Ok? Então esse aí é o amplificador, o Audio Power Ampli, que é o IC7802, né? Esse é o circuito integrado que a gente está utilizando aí para fazer a conversão desse sinal analógico num sinal PWM. Então o integrado ele vai fazer essa conversão do analógico para PWM e vai amplificar o sinal PWM, ok? E a saída então ROUT-N, ROUT-P, né? O sinal de áudio sai aqui do integrado em PWM. Aí tem que passar, como a gente tinha explicado, pelo detetor de envoltória. Quem é o detetor de envoltória? É esse capacitor e esse indutor aqui. Tá vendo? Então tem aqui o capacitor e o indutor. Então esses são os componentes que vão fazer o detetor de envoltória. Vão estar transformando o sinal de PWM, que sai aí no pino, exemplo, pino 44, né? Sai um sinal PWM aqui, vai passar pelo indutor e pelo capacitor e vai sair o sinal de áudio para ser reproduzido pelos alto-falantes. Ok? A mesma coisa no canal esquerdo. Canal esquerdo, então, a gente também tem na saída aí dos pinos 17, né? L, Alt, N. Então temos aí o indutor e o capacitor. Então sai o sinal PWM já amplificado e só passa pelo filtro LC, transformando ele novamente em sinal analógico. Então vamos dar uma olhada no diagrama de blocos desse amplificador de áudio, só para a gente poder fazer a comparação. Esse diagrama de blocos está na página 39 do manual que vocês têm em mãos, né? Que é o treinamento técnico 0106, descrição de funcionamento e circuitos do chassis WAX. Então vocês têm aí o diagrama de blocos desse amplificador, né, utilizado na linha do WAX do Bravia, né? Então notem aí que nós temos também um gerador de rampa, né? Estou mostrando aí com a mãozinha. Então tem o gerador forma de onda triangular, ok? Então depois a gente subindo aí, a gente vai pegar aí o integrador, né? E depois temos um modulador lógico. Então aqui o sinal já é convertido de analógico para digital. O sinal de áudio analógico, vamos pegando aí como exemplo, está no RIN, né? Entrada do sinal do canal direito, ele vai passar por um amplificador, né? Passa por um buffer e depois ele é jogado na entrada positiva do circuito integrador. Já o sinal de dente de serra, o sinal triangular, entra na entrada negativa desse integrador. Então, sempre lembrando que esse sinal, ele no mínimo tem que ser 10 vezes maior, frequência maior, né, do que o sinal de entrada. Ok? Então passa pelo modulador lógico e aí sim esse sinal já em PWM vai ser amplificado pelos transistores, né, pelos FETs de potência
que estão dentro do circuito integrado. Então nós temos aí 4 FETs, né, para cada canal. 4 FETs para o canal direito e depois 4 FETs para o canal esquerdo. E a saída, então, a gente tem aí o ROUT N e ROUT P, né, para ser depois passado pelos indutores, né, pelo indutor e pelo capacitor, que vai transformar esse sinal PWM em sinal analógico. Ok? Similar a esse canal, a gente tem aí, estou mostrando aí agora, a entrada do canal esquerdo, né, mesmo esquema, passa por um amplificador, né, por um buffer e vai para o integrador, né? Então ele vai fazer a comparação com o sinal de forma de onda triangular, ok? Está em entrada negativa, o sinal de áudio ele chega na entrada positiva, né? Passa pelo modulador lógico e aí então a gente tem o sinal PWM. Esse sinal PWM vai ser enviado para os transistores drivers e amplificado pela saída onde estão os transistores FET, ok? Então o sinal aqui é amplificado e sai em LOUT N e LOUT P. Sai o sinal PWM, ok? Em comparação com o amplificador de áudio normal, nós também temos, né, nos amplificadores normais, nós temos toda aquela parte de proteção, né? Detetor de sobrecorrente, detetor de temperatura, né, proteção de temperatura. Então, nesse circuito, a gente também tem essas proteções. Essas proteções não estão externas, e sim estão internas ao circuito integrado amplificador. Então, a gente pode aí notar que nós temos o detetor de sobrecorrente, OC Detect, né, e temos aí a proteção térmica, né, Thermal. Então esse aí é um circuito de proteção. Se o integrado atingir uma temperatura muito alta, vai desligar o UIC, não vai desligar o aparelho, mas vai desligar a saída de áudio, né, do LCD. Através do pino de SD, o microprocessador, ele também pode controlar o acionamento ou não da saída, ou seja, ele liga ou desliga a saída de áudio por esse pino SD. Então esse pino SD é utilizado principalmente pela linha de muting, né? Quando eu quiser cortar o áudio da saída, eu aciono, né, esse muting através dessa linha SD. Podem notar que essa linha SD está acionando, na verdade, o circuito de proteção que vai cortar a parte de saída de potência do amplificador, ok? A gente vai ver mais detalhes depois no circuito, quando a gente estiver falando no circuito de multi, tá ok? Então esse aí é basicamente o princípio de funcionamento desse amplificador PWM, né, que transforma um sinal analógico num sinal PWM e também amplifica esse sinal PWM, ok? Bom, então a gente viu aí toda essa parte da amplificação do sinal de áudio, né? Sinal de áudio esse que vai ser então reproduzido pelos speakers, pelos alto-falantes do LCD, né? Como o Alexandre comentou, nós temos aí 3 caminhos. Então esse que a gente analisou é o primeiro. O segundo caminho, né, é a saída de line out. Então nós temos aí uma saída de line out, canal esquerdo e direito, e essa saída ela tem 2 condições. Ela pode ser uma saída fixa, né, ou uma saída de áudio variável. Isso aí quem define é o consumidor, né, é o usuário. Então ele pode, através da tela de menu, selecionar se a saída de áudio out vai ser fixa ou variável. Bom, então vamos dar uma analisada. Nós temos aí o IC7301, que é o processador de áudio, né? Ele é o responsável por controle de volume. Então, quando eu quiser uma saída de áudio fixa, eu não posso pegar o sinal de áudio para jogar na linha de áudio variável depois do processador. Eu tenho que pegar antes.
Então, quando eu quero uma saída de áudio fixa, eu vou pegar o sinal na saída do IC chaveador IC7103. Então, eu pego aí dos pinos 37 e 39, né? Vamos seguindo aí com a mãozinha. Ok? Vou passar pelo IC7405, que é o integrado que vai selecionar se a saída de áudio variável vai ser fixo ou variável. Então, vou pegar esse sinal de áudio fixo, né? Vai sair esse áudio fixo no pino 13 e no pino 3 passa por o IC7404, que é um integrado buffer, e eu tenho então a saída fixa, canal esquerdo e direito em line out, ok? Aliás, no áudio variável, né, áudio out. Se eu quiser o sinal de áudio variável, ou seja, controlar o sinal de áudio pelo controle remoto do televisor, eu tenho que pegar esse sinal, essa variação de áudio, depois que passa pelo processador de áudio, ou seja, depois que o sinal passa pelo IC7301. Então, vou pegar já o sinal variável nos pinos 13 e 36 do IC7301. Esse sinal de áudio variável também vai chegar no seletor, que é o IC7405, que é o seletor que vai selecionar se eu quero o áudio fixo ou variável. E esse sinal de áudio, então, variável, vai sair nos pinos 3 e pino 13 do IC7405, passa pelo buffer IC7404 e sai aí no line out, ok? Então, aí eu tenho o sinal fixo e variável. É o consumidor, é o usuário que vai escolher através da tela de menu. Ok? Então, esse é o segundo caminho da linha de áudio. E o terceiro caminho da linha de áudio, né, é a saída para headphone. Então, eu pego o sinal da saída do processador de áudio do IC7301, passo pelo amplificador de headphone IC7601 e daqui, então, eu envio esse sinal de áudio para o jackzinho, né, de fone de ouvido lá na placa H2, ok? Onde tem lá a entrada de vídeo 2 e também tem a saída, o conectorzinho de saída do headphone. Bom, continuando então, nós temos agora aí, para vocês terem referência, a página 41 do nosso material de treinamento, né, referente ao LCD, treinamento técnico 0106, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o circuito de muting, né? Então, circuito de muting a gente está dividindo aí em 3 pontos: muting para alto-falante, muting para saída de line out e o muting para os headphones, né, para o fone de ouvido. Então, o primeiro circuito que a gente vai analisar aí é o circuito de muting para os alto-falantes. Bom, como a gente disse anteriormente, né, o muting ele é acionado através do microprocessador. Então, o microprocessador IC1001, através do pino 20, que é SP muting, né, nós vamos acionar os mutings, né, cortar o áudio dos alto-falantes. Então, como que é feito isso? Através do pino 20 do IC1001, SP muting, em funcionamento normal, ele vai liberar um determinado nível de tensão, SP muting, de 2,7 volts. Então, para a gente poder visualizar melhor, nessa imagem aí vocês têm aí as setinhas, as indicações vermelhas, né? Isso aqui é a entrada do canal, nós temos aí essas duas linhas vermelhas, R e L, né? Na verdade, isso aqui vai para a entrada do amplificador de áudio, que a gente explicou agora, que faz a conversão do sinal analógico para PWM. Então, essas duas linhas, o R ele vai para o pino 2 do IC 7802 e o L vai para o pino 6 do IC 7802, ok?
E o SD é aquele pino que a gente tinha comentado, né? Que vai acionar internamente, vai desligar a etapa de potência do amplificador de áudio. Ok? Então nós vamos abrir o esquema elétrico, que a gente vai conseguir visualizar melhor. É a mesma imagem, né? Então tá aí. O pino 20, então, do microprocessador SP Multi, em funcionamento normal, ele libera uma tensão de 2,7 volts. Essa tensão de 2,7 volts, ela vai polarizar a base do transistor Q7754. Sendo um transistor NPN, o transistor conduz. Conduzindo, ele coloca o coletor a massa. Esse emissor aqui é a linha de terra, a linha de GND. Okay? Então ele coloca o coletor à massa. Colocando o coletor à massa, o transistor Q7750 fica em estado de corte. Estando ele em estado de corte, o coletor fica em alta impedância, fica com uma tensão de aproximadamente 13,9, 14 volts. E essa linha aqui é a linha de SD, certo? Então essa linha aqui vai lá para o pino de SD no amplificador de saída. Ok? Então é a nossa linha de SD. Essa linha de SD ela não vai diretamente para a saída de áudio. Ela passa por um integradinho, um buffer, né? E depois sim é que vai para a linha do pino de SD lá da saída de áudio. Ok? Mas enquanto essa linha estiver com nível alto, a saída de áudio, o amplificador de saída de áudio, a etapa de potência interna dele está acionada. Bom, da mesma forma como a gente tem aí na base do Q7755, temos 0 volts, então nós também não temos o circuito de Milton acionado. Ou seja, esse diodo D7755, no caso aqui, ele não conduz. Não conduzindo, eu não polarizo os dois diodos Zeners que estão na base, vamos aumentar aqui um pouquinho, que estão na base tanto do transistor Q7753, como o diodo Zener que está na base do transistor Q7759. Ok? Então os transistores ficam em corte. Bom, e quando nós acionarmos o multing, o que vai acontecer? Quando acionarmos o multing, ou seja, quando o pino 20 do microprocessador deixar de enviar essa tensão de 2,7 volts, o que vai acontecer? Bom, não recebendo tensão de polarização de base, o transistor Q7754 fica em estado de corte. Ele estando em estado de corte, da linha de AU 15 volts, através do resistor R7771, vai aparecer uma tensão nesse ponto aqui. Aparecendo uma tensão nesse ponto, eu vou polarizar a base do transistor Q7755, sendo ele um transistor NPN, ele vai conduzir, aterrando a linha, o coletor dele, né, essa tensão de 13,9 volts. Então essa linha de 13,9 volts, passando pelo resistor R7774, é a nossa linha de SD. Então quando o pino de SD lá do amplificador de áudio deixa de receber a tensão de 13 volts, de 13, 14 volts, ele corta a etapa de potência internamente. Então ele deixa de liberar o áudio na saída. Ok? Essa é uma parte do multi. Tá? Mas o que acontece agora com o diodo D7755? Como eu tenho aí no anodo dele uma tensão de aproximadamente aí 10, 12 volts, né, o diodo vai conduzir. Conduzindo, eu vou estar enviando essa tensão, passa pelo resistor R7760, um resistor de 5K6, né, temos um divisor resistivo aí, formado pelo resistor de 100K, 7761, então o nível de tensão vai ser enviado para os catodos dos diodos Zeners D7833 e D7832. Notem, nós vamos aumentar aqui um pouquinho aí o esquema. Esse é um Zener, né, são dois Zeners de 2,4 volts. Ok? É um Zener de valor bem baixinho. Tá? Então, essa tensão, quando chega nesse diodo, ela é superior a 2,4 volts. Essa tensão acima de 2,4 volts vai fazer o diodo Zener conduzir. Conduzindo, essa tensão vai chegar à base
no caso aqui do transistor Q7752, levando um transistor à saturação. Então ele vai conduzir, vai colocar o coletor à massa. Essa linha do coletor é a entrada lá no amplificador de áudio. Daqui vai a entrada do amplificador de áudio, no caso aí do canal direito. Vai lá para o pino 2 do IC7802. Ok? Da mesma forma, para o canal esquerdo, né? Então essa tensão também vai fazer o diodo 7833 conduzir, vai polarizar a base do Q7753, vai fazer o transistor conduzir. Então eu vou aterrar o sinal que está aqui no coletor, que é o mesmo sinal de áudio presente lá no pino 6 do IC7802, que é o amplificador de áudio. Então quando o multim for acionado, eu corto o sinal de áudio, eu aterro o sinal de áudio na entrada do amplificador de áudio, através desses dois transistores, e também corto a etapa de potência do amplificador de áudio, do IC amplificador de áudio, através do pino de SD. Ok? Vamos ver então agora circuito de Milting para saída de line out. Né? Então nós temos aí o diagrama de blocos, estamos aí na página 42 da nossa apostila, né? Então nós temos aí o diagrama de blocos, onde nós temos aí o buffer IC7404 e a saída de áudio out. Então como que a gente faz o acionamento de Milting para a saída de line out? Nós temos aí o circuito elétrico, né? Tá? Então nós temos aí o circuito elétrico, ok? Nós temos esse circuito integrado aí que está aparecendo para vocês. Esse é o nosso amplificadorzinho da saída de line out, né? O bufferzinho da saída de line out, ok? Então nós vamos ver então como que é acionado esse circuito de multi. Como ele não está com muita definição, vamos abrir aí o esquema elétrico. Dar uma diminuída aí só para vocês verem que é o mesmo circuitinho, tá? Ok? É o mesmo da apostila, é só para a gente ter um pouquinho mais de definição. Então, o circuito de multing para saída de line out, ele é acionado através do microprocessador, através do pino 21, ok? Então, vamos analisar primeiramente como é o funcionamento normal, ou seja, saída de line out, né, funcionando corretamente. Então, em funcionamento normal, sem o Milting estar acionado, o pino 21 do microprocessador ele também vai enviar uma tensão de 2,7 volts, né, através dessa linha, para a base do transistor Q7413. Ok? Transistor sendo um transistor NPN, recebendo a tensão de base 2,7, ele conduz. Conduzindo, eu coloco o coletor dele à terra, e com isso eu elimino a polarização de base do Q7411, levando esse transistor a corte. Estando o transistor em corte, eu não tenho tensão no emissor, logicamente também não vou ter tensão no catodo do diodo D7410 e também no catodo do diodo D7409. Né? D7409, ok? Então, não tendo tensão aí nos catodos, não vamos ter polarização de base, pegando como referência aí, podemos pegar aqui o canal direito, né? Então nós não vamos ter tensão aqui nesse ponto, o diodo Zener não vai conduzir, não conduzindo, ele não polariza a base do Q7407, o transistor fica em corte. Estando em corte, ele não vai aterrar o sinal de áudio que tem no coletor, né? Esse sinal aqui que sai do amplificador de headphone. Nós temos aí, tá vendo? Pino 1, a gente sai o sinal de áudio aqui no pino 1, né? E ele vai lá para os alto-falantes, para a saída de line out. Ok? Então o transistor não está conduzindo, ele não corta, ele não aterra esse sinal de áudio. Bom, se o Milting de line out for acionado, então o pino 21 do microprocessador, do IC1001, ele deixa de enviar essa tensão de 2,7 volts. Deixando de enviar essa tensão de 2,7 volts, o transistor Q7413 fica cortado. Bom,
Com o corte desse transistor, através da linha de 9 volts a 9 volts e pelo resistor 7445 de 10K, eu vou polarizar a base deste transistor 7411. Polarizando a base do transistor 7411, ele passa a conduzir. Conduzindo, eu vou pegar uma amostra dessa tensão, veja que eu tenho um resistor aqui, a massa de 10K, então eu vou pegar uma amostra dessa tensão de 9 volts e vou polarizar aqui o catodo desse diodo Zener D7410. Essa tensão ela é bem maior do que essa tensão de Zener. A tensão de Zener aqui é de 2,4 volts. Tá? Então, como a tensão, por causa da condução do transistor 7411, ela é mais alta do que 2,4 volts, o que vai acontecer com o diodo Zener? Ele vai conduzir. Conduzindo, eu vou polarizar a base desse transistor Q7407. Polarizando a base do transistor, eu faço o transistor conduzir. Conduzindo, o transistor vai pegar o sinal de áudio da saída do pino 1 aqui, do amplificador de line out, né, o sinal de áudio que tem aqui, e vai fazer o quê? Vai aterrar. Veja que esse emissor aqui é linha de terra, ok? Aqui é linha de terra. Então, o sinal de áudio que está aqui, com a polarização desse transistor, ele vai ser aterrado. Sendo aterrado, então eu corto o sinal de áudio que está no line out. No caso aqui a gente pegou como referência o canal direito, ok? A mesma coisa para o canal esquerdo, né? Então essa tensão também vai polarizar, vai ser suficiente para fazer esse diodo D7409 conduzir, que é um Zener de 2,4 volts, né? Então essa tensão é suficiente para fazer a condução desse diodo Zener. Vai polarizar também o transistor Q7406, o transistor conduzindo, aterra o sinal de áudio que ele tinha no coletor proveniente do pino 7 do amplificador. Ok? Aqui pino 7 do amplificador. Então a gente corta, aciona o multing através desse circuitinho. Bom, e por último aí nós temos então o circuito de multing para saída de headphone. Né? Então nós temos aí o diagrama em blocos, né? Uma parte do diagrama em blocos aí. E notem que nós vamos ter dois multings para o headphone. Nós temos um multing na entrada, antes do amplificador de headphone, e nós temos aí também um multing na saída do amplificador de headphone. Né? Então vamos ver então como que funciona. Logo abaixo aí a gente tem aí o esquema elétrico, né, dessa parte de multing. Só que como não tem muita definição, a gente vai abrir aqui o esquema elétrico e para estar comentando a respeito desse circuito. Bom, primeiramente nós vamos analisar aí o acionamento do multing na entrada do amplificador de headphone. Então o circuito de multing ele é acionado através do pino 19 2C1001, tá? Que é o HP multing. Então, em funcionamento normal, né, quando a gente não tem o headphone acionado, esse multing tem que estar acionado, ok? Em funcionamento normal, ou seja, som nos alto-falantes do LCD. Então, o headphone tem que estar com o multing acionado. Então, como que é feito isso? Através do pino 19 do IC1001, a gente vai estar liberando, né, a gente vai estar com um nível de tensão de 0 volts na base do transistor Q7601. Então não tenho tensão nenhuma aqui na base, ou seja, o pino 19 vai fornecer 0 volts. Okay? Bom, com 0 volts aí na base do transistor, o transistor fica em corte. Estando cortado o transistor, através da linha regulada de 17 volts e meio, né, e do resistor R7606 de 10K, eu vou polarizar a base do transistor Q7602. Polarizando a base do transistor Q7602, o transistor passa a conduzir. Então, eu vou ter uma tensão aproximadamente de 17 volts no emissor. Então, se a gente seguir aí essa linha, né, 17 volts e meio, 17 volts, né, essa tensão vai estar polarizando a base tanto do transistor Q7608
como também a base do transistor Q7607. Então, se a gente seguir aí esse Q7607, nós temos aí no coletor dele o sinal de áudio, né, do canal direito, ok? Então, nós temos aí o sinal de áudio do canal direito. Então, e no emissor dele, eu tenho a linha de GND, a linha de terra, ok? Terra do áudio pré-GND. Então, se eu tenho polarização de base de 17 volts nesse transistor, o transistor está conduzindo. Conduzindo, eu estou pegando o sinal de áudio no coletor, né? Esse sinal de áudio aqui que está no coletor está jogando a massa. Então, eu não tenho sinal de áudio para ser amplificado pelo amplificador de headphone, ok? Então, está vendo aí que ó, é a entrada no pino 3 do IC7601, que é o nosso amplificador de headphone. Então, eu estou aterrando o sinal de áudio. Mesma coisa para o canal esquerdo, que é através do transistor Q7608. Então, polarização de base de 17 volts, eu faço o transistor conduzir, então eu estou aterrando o sinal de áudio que iria para ser amplificado pelo IC7601. Então, eu estou acionando o muting na entrada antes do sinal ser amplificado, ok? Bom, eu também tenho que acionar, nós comentamos que nós temos dois muting, né? O muting na entrada e também temos um muting na saída. Então, se a gente seguir agora essa linha aqui para a nossa direita, nós temos que acionar um circuito de muting da saída. Então, como que vai funcionar? Bom, em funcionamento normal, nós dissemos que nós vamos ter aí uma tensão aproximadamente de 17 volts nesse ponto, certo? O Zener, como é um Zener de 2,4 volts, ele vai conduzir. Conduzindo, eu vou polarizar a base do Q7605, fazendo esse transistor conduzir. Bom, o emissor dele está ligado à terra, ok? Essa linha aqui é de terra. Se o transistor conduz, eu coloco o sinal que estava presente no coletor desse transistor, a massa. Então, esse sinal vem de onde? Esse sinal vem da saída, né, do amplificador de headphone, que é o IC7601. Ok? Então, nós temos aqui esse sinal de áudio, ele está sendo aterrado, tá, o sinal de saída. Da mesma forma, né, a gente também vai polarizar o diodo Zener D7604. Esse diodo vai conduzir, porque ele é uma tensão de 2,4 volts, vai polarizar a base do Q7606, fazendo conduzir. Fazendo esse transistor conduzir, eu estou aterrando o sinal presente no coletor dele, que ele também, esse emissor dele está ligado à terra. Esse sinal de coletor, ele vem da saída, que é o pino 1, do amplificador de headphone, o IC7601. Então, por isso que a gente comentou, nós temos dois circuitos de muting. Um na entrada desse integrado e o outro na saída desse integrado. Os dois mutings são acionados. Ok? Bom, no momento que a gente, então, coloca o fone de ouvido, né, no jackzinho, né, existe um pino que é o HP Detect, que vai informar para o microprocessador que um fone de ouvido foi inserido nesse conector. Aí a coisa muda um pouco de figura. O que que acontece? O microprocessador passa a liberar no pino 19 uma tensão na linha de HP muting, ok? Essa linha vai polarizar o transistor Q7601, fazendo o transistor conduzir. Com a condução do transistor, eu tiro a polarização de base de Q7602, ok? Então, eu tiro essa tensão de 17 volts no emissor. Desculpa, na base, né? Então, eu perco a polarização de base do Q7602. Tirando a polarização de base do Q7602, o transistor fica em corte. Então, eu não tenho mais a tensão de 17 volts aqui no emissor. Não tendo essa tensão de 17 volts no emissor,
Se a gente seguir aqui para cima, né, que seria a entrada, o multing de entrada, eu não tenho mais a polarização de base desse transistor Q7608 e o transistor fica em corte. Cortando, eu não aterro o sinal de áudio que está aqui no coletor, né, que no caso aqui é o canal esquerdo, ok? Então o sinal de áudio vai chegar na entrada, que é o pino 5, do amplificador de headphone do IC7601. A mesma coisa para o canal direito, né? Tirando a polarização de base de Q7607, o transistor não conduz, fica cortado, e eu tenho então um sinal de áudio, né? Eu tenho o sinal de áudio do canal direito sendo enviado para a entrada do IC amplificador de headphone no pino 3. Ok? Então eu desacionei o multi do headphone na entrada. Na saída, né, voltando aqui, vamos analisar a saída. Eu não tenho então tensão nesse ponto, porque o transistor está cortado, né? Então seguindo aqui essa linha à direita, né? Não tendo tensão nesse ponto, eu não tenho tensão em nenhum dos catodos dos diodos, tanto do D7603 como do D7604. Então, se eu não tenho tensão aqui nos catodos, tensão suficiente para acionar a tensão de Zener de 2,4, os diodos eles ficam abertos, eles não conduzem, né? Então, eu não tenho polarização de base aqui no Q7606, né? E também não tenho polarização de base no Q7605. Então, os dois transistores ficam cortados. Estando os dois transistores cortados, o sinal de áudio no coletor de cada um deles vai permanecer, né? Ou seja, ele vem lá da saída amplificada do integrado, né? Pino 1. Então, a gente tem esse sinal aqui amplificado, vai passar normalmente e vai ser enviado aos headphones através desse conector CN7503, vai lá para a placa H2, lá para o jackzinho do headphone. Ok? Então são aí as três linhas de multing de áudio.